começou a escrever? Como é que foi o seu processo de dizer, olha, eu vou me tornar uma escritora? Como é que foi isso? Olha, não foi nada planejado, né? Eu me formei em marketing, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. E por isso que eu escolhi, né, trabalhar com marketing, criação, também para ajudar meus pais, porque eles tinham lojas, né, de comércio, então eu me formei nisso e depois comecei a entrar no mundo das joias, design de joias, criação, mas eu comecei a ler muito, né? Isso há mais de 15 anos eu leio sobre mente, thrillers, romance, eu sou bem eclética, mas eu estudo metafísica há muito tempo, né? Estudo da mente, da espiritualidade e com isso eu comecei a sentir que eu precisava passar algo para as pessoas, né? Essa sabedoria que eu peguei. E eu li um livro que se chama Angelologia, um romance. E esse romance me tocou muito, porque falava sobre não só anjos, mas o manuscrito do Mar Morto. E eu falei, nossa, que coisa interessante, por que eu não misturo um romance com um pouco do que eu sei, né? Dessa sabedoria de metafísica, de neurociência, enfim. E eu comecei aí a desenvolver um livro, que é o Amor Imortal, que é o meu primeiro romance, que foi em 2015. E eu escrevi esse livro e enviei para uma editora conceituada na época, não esperando nada, né? Mas em 6 meses eles me responderam falando, olha, a gente amou o seu livro, queremos publicar, e foi uma surpresa. Desde então isso me preencheu tanto, eu fiquei assim, o mundo literário da escrita, não sei, preencheu uma coisa em mim que eu não parei mais. Aí eu escrevi a continuação desse livro, né, que é o Eternidade, escrevi o conto Raziel, depois eu escrevi os livros solos, né, que é o Além dos Sentidos, Uma Casa em Montepulciano, A Vila e A Garota Armênia, esse último recente, né? E estou escrevendo ainda, continuo escrevendo. A gente sabe que para construir um romance não é fácil, você tem que ter um olhar muito sensível para ter uma história que realmente cative as pessoas. Como é que é? Você foi de cara para o romance, você pensou em outros gêneros literários, como é que foi isso? Primeiro eu pensei em autoajuda, porque eu queria passar, né, os estudos que eu tenho essa proposta né, de espiritualidade. Mas depois eu comecei a pensar melhor, porque eu gosto muito de romance e eu quis misturar as duas coisas, né? Eu falei, olha, seria muito mais interessante, que às vezes autoajuda, né, é uma coisa meio chata. Então eu amo, mas tem muita gente que, né, essa mistura do romance com ensinamento, eu acho que eu me encaixei nisso, né? Eu gostei muito. Agora, vamos falar um pouco sobre esse livro aqui, que é A Garota Armênia. Que ele é um livro que é um romance, mas que também é um livro que tem um fundo histórico aí e que tem uma situação muito especial para você, para a sua família. Conta pra gente aqui como é que é essa história desse mais recente romance. Ah, então, isso é uma coisa muito especial, porque na verdade aconteceu com a minha bisavó. Ela foi uma sobrevivente do genocídio armênio, ela morava em Maraş, né, que é uma região mediterrânea da Turquia, e os turcos otomanos invadiram, né, a casa dela e atiraram nela, em toda a família, e ela sobreviveu porque ela tinha uma Bíblia e um saco de moedas de ouro. Eles andavam muito com moedas de ouro lá, né? E, enfim, ela sobreviveu, incrível, né? Ela se fingiu de morta, mas quando ela acordou, ela viu todo mundo morto, né? E criou forças, mesmo assim, atravessou um deserto numa região por 15 dias, sem alimento, sem nada, né? Conseguiu chegar na Síria e na Síria ela se refez, construiu uma outra família, ainda bem, porque senão eu não estaria aqui. Aí a minha avó nasceu lá, né, na Síria, e eles vieram para cá, né, para São Paulo.
E essa história me comoveu tanto. A força da mulher, a força dela de ver toda a família, né, os filhos, gente, não dá nem para imaginar. E ainda conseguir atravessar um deserto e ainda ter a coragem de fazer uma nova família e se refazer. Então essa força, essa resiliência dela foi o que me moveu para escrever, porque eu queria passar essa força. Depois que eu comecei a ler sobre o assunto, né, e das pessoas que passaram por isso, parece que eu fiquei mais forte também como pessoa, né, por causa disso. Porque às vezes a gente fica num mimimi, por qualquer coisa fica, né, ai, aconteceu isso, aquilo, mas você vendo a trajetória... Você materializa. Dessas pessoas, você fala, toda vez que eu tenho alguma coisa assim, que eu fico com medo de alguma coisa, eu lembro, né? Não, olha a força que a minha bisavó teve, né? Eu preciso ter a mesma força que ela. E é claro, eu criei um romance, né, em cima disso. Eu diminui um pouco o drama. A vida real é muito pior do que está no livro. E eu criei um romance muito interessante nesse livro, de alguns relatos que eu também peguei de vários lugares, né, para transformar essa história numa coisa gostosa de ler, não maçante, né? Eu foquei mais no romance, foquei na força do personagem e nos sentimentos. Todo livro que eu escrevo eu coloco assim frases bem marcantes que vão também dar né? A pessoa vai sentir no coração isso, né? E claro, um final feliz eu sempre faço nos meus livros porque eu acho que todo mundo merece, até o protagonista merece um final feliz, né? Você falou sobre a questão das pessoas, né? Do quanto é marcante para as pessoas. Aqui logo no começo do livro tem um alerta, porque embora seja uma história de ficção, tem muita veracidade dentro, o fundo de veracidade dentro dessa história. Sim. E muitas pessoas podem criar gatilhos aí, obviamente. Então, logo no começo do livro tem aqui um alerta para questões sensíveis do livro. Isso é muito legal, porque a gente, legal sob o ponto de vista editorial, mas a gente tem que, obviamente, que respeitar o que todas essas pessoas passaram, né, Ana? Com certeza, é uma coisa delicada, um assunto delicado, mas que eu também transformei numa coisa assim, também de coragem, né? O que eu falei, eu foquei mais, né, não tanto no drama, claro, você vai ver coisas bem tocantes aí, mas eu foquei bem nessa força, sabe? Para trazer força para todo mundo também, né, que lê a história. Esse livro, ele passa em tempos de guerra, ele passa em tempos mais distantes do que a gente está vivendo agora. E a Síria vive ali, essa região vive conflitos atualmente. Você pensa em atualizar, digamos assim, o livro ou fazer uma versão mais contemporânea do livro? Como é que você vê essa questão aí? Não, eu quis fazer uma história dentro dessa situação, porque foi uma situação que se passou com a minha família, né? Eu não estou muito dentro desse contexto atualizado do que está acontecendo lá, mas eu digo que dentro de tudo que aconteceu, eu acho que a comunidade armênia, né? A comunidade armênia é muito unida, é muito forte. E eles trouxeram essa cultura para cá, eu acho isso mais importante do que o reconhecimento, vamos dizer assim, né, do que aconteceu, porque isso já aconteceu, né? Mas o que trouxe de bom, o que trouxe para a gente, qual o novo olhar da nova geração sobre esse assunto? O olhar da nova geração já é um olhar diferente, né? De perdão, de amor. Né? Eles não querem vingança em cima disso. Eles querem, né, trazer em cima disso, trazer essa força, essa união, se unir mais para construir, né, um mundo mais feliz. E eu acho isso. E é isso que eu também quis passar, né, no livro. Essa união é o que importa, o amor que eles trouxeram, a cultura, né, a etnia deles, a musicalidade, né, que eles têm muito. Os armênios são muito alegres, muito musicais. Quando eles fazem assim um casamento, todo mundo se abraça, se beija e canta e dança. Então eu acho isso muito legal, né, esse traço
deles. E é uma forma, a gente não pode deixar de mencionar isso, educativa. Então, quer dizer, o cenário é de um romance, mas o fundo é de um fato histórico, né? Então, quer dizer, de alguma forma você aprende a história de uma maneira muito mais saborosa. Sim. E sem toda aquela dor que a gente sabe que houve nesse período, que é o que você falou logo no começo, do respeito ao que eles passaram, da situação que eles passaram, mas a gente não pode deixar de mencionar essa questão da importância desse resgate, dessa educação que, de fato, o livro pode ajudar a levar. Né? Com certeza, é o que eu quero levar, essa coisa do amor. Né? Eu acho que eles têm isso dentro deles, né? Eles conseguem, dentro de um grupo, criar uma harmonia incrível, né? Aqui eles construíram um clube armênio, que tem, né? Aqui a comunidade vai muito no clube armênio, restaurantes maravilhosos, eles trouxeram muita cultura, muita coisa bacana, né? Não só para o Brasil, mas também muitos foram para Buenos Aires, você sabe que tem muitos armênios lá também, né? Inclusive eu penso em fazer um lançamento de livro lá, né? Que eu acho que vai ser muito interessante. Com certeza, com certeza. E a gente falando de culinária aí, é bem legal, né? É bem legal. Agora, eu queria que você falasse um pouco dos outros livros. Você não estão aqui todos os livros da Ana. A Ana tem 7 livros publicados. Sim. E esse aqui é best-seller. Esse é best-seller. Eu escrevi ele na pandemia, em 2020. Nem imaginando, foi um livro uma história que veio na minha cabeça, assim, eu acho que os guias espirituais jogaram um raio e falaram, olha, Carol, escreve essa história. E, enfim, é o livro mais rápido que eu escrevi, em 6 meses, porque foi uma coisa, assim, realmente, um pouco mística, espiritual que aconteceu. E é o livro, assim, relâmpago que eu escrevi. Mas tem um final, assim, maravilhoso. É um mistério, um suspense, mas que tem um toque de espiritualidade, de metafísica, e o final é chocante. Ó, pessoal, promete, hein? As pessoas ficam bem tocadas com esse livro, e é por isso que ele fez bastante sucesso. Né? Ana, você falou que foram 6 meses para escrever esse livro. Sim. Qual que é o tempo médio que você gasta para escrever um livro? Como é que é esse processo? E também a relação com a editora, né? Sim. Porque isso é uma grande curiosidade para todo mundo, porque tem gente que já tem ali um contrato com a editora, já tem ali um sistema ali financeiro com a editora. Tem outros autores que entregam a obra pronta, né? Uhum. E aí recebe pela obra pronta. Sim. Como é que funciona? Então, meu primeiro livro foi com uma editora bem legal na época, né? Mas depois eu comecei a escrever solo, como autor independente. Hoje em dia, a gente tem esse recurso que é bem legal para os autores, né, que são independentes, que conseguem escrever e fazer uma trama bacana. Eu acho que tem muito espaço hoje em dia para isso. Eu gostei muito de trabalhar também, né, dessa forma, né? O Amor Imortal, meu primeiro livro, foi com a editora, mas depois o Eternidade, o Raziel, o Além dos Sentidos, o Montepulciano, a Vila, foi comigo mesmo. Depois eu resolvi ir para uma editora novamente com A Garota Armênia, né? Mas normalmente, assim, o primeiro livro eu demorei 2 anos porque foi o primeiro, né? O primeiro, nossa, eu escrevi uma coisa, depois não dava certo, depois eu escrevia e, enfim, mas eu aprendi muito nesse processo, muito. Depois foi vindo, lógico, você vai aprendendo, vai ficando mais fácil, né? Porque o mais difícil que eu considero não é o começo, não é o final, é o meio. Eu sou boa para escrever final, assim, vem uma luz, de repente um raio na minha cabeça, vou fazer esse final. E, enfim, então depende, cada história, que nem A Vila, ele já veio pronto na minha mente, foi uma coisa assim incrível, a história veio inteira, né? Os outros eu fui construindo, eu me coloco dentro assim, no lugar da protagonista, como se fosse um filme, é uma coisa minha, né? Eu tenho esse sistema, então eu vou me imaginando dentro do cenário e eu me coloco no lugar da protagonista e eu vou escrevendo. É assim o processo que eu tenho, né, de escrita.
Ana, mas eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa questão do seu processo, porque a gente tem essa parte aí de se colocar dentro da história como personagem, tentar pensar como o personagem, mas, por exemplo, se você vai escrever um livro como esse, que tem um resgate histórico, você precisa fazer uma baita de uma pesquisa para embasar quem é da região, para que tenha uma identificação ali com aquela história. Então, quer dizer, como é que também funciona esse processo? Tem autor que fala que precisa de extremo silêncio, outros que falam que precisa de não se importam com o silêncio. Tem aqueles que falam ainda que eu ando com o caderninho do lado ou o celular à mão para ir colocando as ideias. Como é que é? Como é que funciona? Então, para mim funciona assim, eu tenho, lógico, muitas folhas, eu vou escrevendo rabiscos mesmo, né? Do que eu penso, né, dentro da história, de como eu vou construir essa história, né? Normalmente eu tenho o começo, o meio e o fim. E dentro disso, né, eu faço as pesquisas, como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo. Mas a pesquisa para o Garota Armênia foi mais difícil, lógico, porque é um livro, é uma história épica, muitos lugares mudaram de nome, né? Marache já não tem mais o mesmo nome, que é o que está aqui. Então eu tive que resgatar muita coisa. Graças a Deus, muitos parentes próximos me enviaram livros que me ajudaram muito, relatos, né, dos armênios, por exemplo, o tempo que eles percorreram dentro do deserto, isso não dá para se encontrar no Google, né? O tempo que eles percorreram no deserto, até chegar na Síria, né? Quantos dias eles levaram? Gente, eu não sabia isso. Graças a Deus eu consegui esses livros, entendeu? De parentes que me emprestaram, inclusive que tem um pouco do meu avô, do meu pai, da minha família, né? Fiquei até surpresa, né? Em um dos livros eu encontrei a foto deles. E, enfim, e foi muito legal isso, porque eu conheci também melhor o que aconteceu com a minha família mesmo, né? E isso é sempre bom, né? Você saber quem é você, na verdade, né? Resgatar a sua história lá de trás. Com certeza, tem ali um peso muito grande, e aí você já tem a garantia de muitos leitores ali dentro da sua própria família. Também isso tem uma boa vantagem, viu? Verdade, com certeza. Agora, me fala sobre a questão dos leitores. Como é que você funciona o feedback? Você está ligada ali no que o leitor, na percepção que o leitor tem dos seus livros? Como é que é esse diálogo com quem te acompanha? É muito legal. Eu fico muito emocionada. Eu recebo mensagem todos os dias, de todos os títulos, né? E mensagens emocionantes de pessoas. Nossa, olha, você salvou a minha vida com o livro da Vila, né? Nossa, a mensagem que você passou, eu achei até engraçada uma mensagem que colocaram agora na Amazon, é uma resenha, né, sobre o livro da Garota Armênia. Eu chorei de desidratar. Eu achei engraçado. Então, isso para mim não tem preço. Para mim, a melhor coisa do mundo é receber mensagem, esse carinho dos leitores que eu tenho, né, que eu conquistei desde o primeiro livro e fui conquistando. E assim, de várias idades, né? Tem desde do jovem que me segue até a pessoa mais velha, né? Os mais velhos também. Nossa, eu tenho senhores e senhoras que leem as minhas histórias e se apaixonam. Eu tenho uma conexão muito grande com os meus leitores, converso com eles muito. Ana, você estava me contando que você tem alguns dos seus livros impressos e outros digitais. Como é que é essa relação? Porque a gente sabe que quem gosta de ler, a gente que gosta de ler, eu particularmente gosto muito do livro aqui impresso, esse prazer de passar as folhas. Tenho a forma digital também, eu tenho, mas tá lá guardado. Vou te confessar que realmente o que eu gosto é esse aqui. Como é que é essa relação e como é que você percebe essas questões? As pessoas também têm essa tendência mais pelo livro impresso?
Como é que tem sido isso, essa relação com esse tipo de relação com o leitor? Então, olha, mudou muito. 2015, quando eu lancei o primeiro livro, ninguém queria saber de digital. Ninguém. Eu vendia muito mais livro físico do que digital, né? Depois da pandemia, mudou tudo. É incrível como isso fez as pessoas mudarem, né? Então, eu tenho hoje muito mais leitor digital. Por quê? Porque a Amazon proporciona um pacote que chama Kindle Unlimited, que a pessoa paga um valor pequeno para ler uma quantidade de livros absurda. Os preços são muito menores, né, no digital, mas enfim, tem as pessoas também que continuam comprando físico. Claro, elas preferem até gastar mais para comprar o físico. Como eu leio muito, eu tenho que ler muito para poder escrever, eu tenho lá o meu Kindle, né, que eu leio direto, né, e hoje em dia tem, nossa, aparelhos maravilhosos, né, de última geração, você coloca a luz, amplia a letra, então para mim é mais fácil porque eu leio um livro praticamente por semana, eu vou lendo, né, então, mas eu também sou apaixonada por livro físico, né, quando tem imagem, quando tem figura e também, né, é uma delícia. Eu gosto das duas versões, na verdade, né. Quem nunca teve experiência com o Kindle, eu não estou abolindo o Kindle, ele é muito legal também. Tem essa questão da luz, você pode aumentar ali a letra, quem tem um pouco de dificuldade você consegue aumentar, você consegue, é confortável para as vistas, porque o tipo de luz já é próprio para leitura, mas é o prazer de passar a folha que você não tem. Ah, sim, isso é uma maravilha, né? O livro e só de olhar, né? Você sentir, é uma delícia. Eu, né, sou suspeita, sou apaixonada por livro. Eu tenho um tablet também que se chama Fire, que eu comprei na Amazon.com, você pode adquirir. Ele é mais ou menos desse tamanho, é maior que o Kindle, fininho, leve, e tem uma luz maravilhosa. Então, eu acho até melhor do que o aparelhinho do Kindle, porque fica tudo colorido, igual no livro. É muito legal também. É muito interessante, é uma opção para quem quer economizar e quer mergulhar aí na literatura, que é muito importante, né? Agora, Ana, você falou de um período que a gente teve, que foi o da pandemia, que a gente precisou ficar recluso por conta do contágio. E muita gente retomou o prazer pela leitura. Teve um boom mesmo. Isso é uma percepção que a gente teve de que muita gente retomou esse prazer pela leitura. Mas para vocês, escritores, foi um momento bacana mesmo? Muito. Eu acho que depois disso, muita gente começou a ler mais, sim. Né? Porque é um entretenimento imaginativo que você não tem. Por exemplo, é lógico que você hoje compete com as séries, né? É Netflix, é Amazon Prime, é HBO Max, tem série e quem não gosta, né? Mas eu leio tantos livros melhores, histórias melhores, e é lógico, quando você está lendo um livro, você imagina também. Né? Você consegue imaginar a história de uma forma diferente. Então, com certeza, eu acho que as pessoas começaram a ler mais depois da pandemia, sim. Isso aproximou mais as pessoas do livro. E a gente não pode deixar de mencionar que serviu como uma válvula de escape. A gente estava vendo um monte de gente morrendo, num sofrimento interminável e, de alguma forma, como a gente já mencionou aqui, você se transporta para um outro universo quando você começa a ler. Então, quer dizer, provavelmente teve esse fator psicológico também muito presente, né? Muito. Inclusive até também não só dos romances, como de livros de autoajuda, né? Eu acho que os livros, quando você tem esse hábito, cria esse hábito na sua vida, é como se fosse uma meditação. Você se transporta, você sai da realidade. E isso é uma meditação, né? Então eu acho que isso acalma a pessoa, isso traz mais inteligência, mais foco. Tem milhares de qualidades, né?
Sem dúvida, com certeza. Agora, Ana, me fala uma coisa, você é autocrítica? Como é que funciona esse processo seu com você mesmo, né? A gente pode dizer, sobre a história que você está escrevendo. Claro que hoje com 7 livros você já tem uma segurança diferente, mas quando você falou do primeiro livro, você falou que teve ali esse processo de entender o que você estava escrevendo, de aceitar o que você estava escrevendo. Como é que funciona essa questão da autocrítica? Então, eu não sou muito crítica comigo. Eu sou perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas assim bem feitas, tanto que eu releio muitas vezes o livro, né, para ver se está fluida, escrita e tudo. Mas eu acho que eu tenho dentro de mim essa confiança, essa é a palavra, confiança. E eu acho que se eu não tivesse essa confiança, eu não ia conseguir escrever tanto. Né? Porque tem muito autor que eu vejo que fica empacado por causa disso. Eles são tão críticos com ele, não, isso está ruim, isso está uma porcaria, está, né? Até mesmo o Stephen King, se você for ver a biografia dele, ele jogou o livro dele no lixo. E a mulher que salvou, a mulher dele falou, não faça isso, pegou do lixo, trouxe de volta. Então eu vejo que tem muito isso, né? Não, eu tenho dentro de mim essa confiança, né, de que eu estou indo bem. Eu até falo comigo, isso, Carol, isso, vai, escreve. Não fica com medo. E eu acho que isso que é legal. Acho que em tudo que você faz, você tem que ter essa confiança, né? Assim como eu vejo em você também. Sim, não, e é muito legal isso de ter segurança do que está fazendo, porque a gente sabe que fora, quando você estiver ali com um livro impresso, vai ter um monte de gente que vai falar, que vai arranjar, como fala no jargão popular, pelo em ovo. Mas você sabe o que você está fazendo, qual que é o seu objetivo e a sua produção aqui, né? O que você construiu, né? E você não caiu nisso de paraquedas, como você falou. Não foi planejado. Você ao longo de um processo de muita leitura, e aí está muita leitura. Tá o ponto. Aí está o ponto. Gente, então, as pessoas vêm e falam para mim, nossa, mas como você escreve? Eu quero ser escritor. Aí eu pergunto assim, você lê? Não. Nossa, pelo amor de Deus, isso é o ponto, eu acho que é o ponto principal. Porque eu peguei muito das leituras, dos best-sellers que eu lia, né? Como eles escrevem, qual é a tática deles que eles usam, entendeu? E eu acho que você nunca vai ser um escritor se você não for um leitor voraz. Sem dúvida. Mas, Ana, o que você faz? A gente tem dias que a gente não acorda bem. Isso é normal de todo ser humano. No dia naquele momento que você não está com a criatividade 100%, como é que você faz? Como é que você ativa esse modo escritora num dia que você precisa entregar uma produção? É importante, porque às vezes a gente está ansioso, né? Quando você está muito na realidade, tem que fazer muita coisa, muito ansiosa, você já demora um pouquinho mais, né, para entrar no ritmo. Mas eu tenho um processo, eu coloco um som teta, né? Eu coloco uma meditação no ouvido, eu acalmo o meu cérebro, eu acalmo o meu corpo, meu espírito, e eu vou entrando no clima, eu vou imaginando a história e saindo fora daquele problema, né? Para conseguir, não, Carol, agora fica aqui, você vai fazer isso e esquece o resto. E é aí que eu vou entrando, é aos poucos, né? Que eu vou entrando nesse ritmo até conseguir entrar no mundo mágico, né? da escrita. É muito legal isso, porque a gente sabe o quanto, às vezes é difícil, a gente cria bloqueios, como você falou antes, né? A gente cria bloqueios e quando a gente sabe o processo e voltamos àquilo que você falou também da segurança. Dentro desse processo de segurança, criar todo o seu esquema mental para aquela criatividade fluir, é sensacional, né? Com certeza, sensacional. Agora, você acredita que o nosso papo a gente já chegou ao fim? Jura? Eu não acredito, porque a gente foi tão interessante aqui o nosso bate-papo que fluiu. Fluiu, né? Mesmo, foi uma delícia. E eu queria agradecer muito, viu, Carol? Porque é tão importante a gente entender todos os aspectos,
incentivar quem está em casa a ler mais. Isso é tão importante. Você não precisa ler um livro de 500 páginas, mas vai aumentando gradativamente até chegar no livro de 500 páginas. Com certeza. Não há nenhum problema nisso. Ah, mas eu vou demorar 1 ano. Não tem problema. Não há nenhum problema nisso. Imagina, e valorizar os escritores nacionais, porque a gente tem escritores fantásticos, cada vez mais aqui, né? Então, eu mesmo leio nacionais, eu leio, lógico, o tema que me interessa, que eu gosto, né? Isso é muito importante, você pegar um livro que você vai gostar do tema, né? Mas eu sinto isso, eu sinto que a gente tem que valorizar mais os nacionais. É isso. E você que está em casa, que está assistindo Cultura e Saber, vai agora acompanhar a dica dos deputados aqui da Assembleia Legislativa de Leitura. Aqui está o livro, o Carlito Maia, que era um grande amigo meu, na hora que soube da história dessa grande poetisa ou poeta, ele sugeriu o nome do livro, A Queda para o Alto. E é um livro que, volta e meia, é objeto de reportagens. E eu, por exemplo, era o ano 2000, fui convidado para fazer a apresentação, essa história que eu estou lhe contando, do início da peça que o grupo jovem de teatro de Heliópolis estava fazendo sobre a história de Sandra Mara Herzer ou Anderson Herzer. E foi tão bem sucedida que, além de apresentação num teatro do Ipiranga, foi tão boa que daí fizemos outra apresentação. O Cultura e Saber é um programa aqui da Assembleia Legislativa, mas que incentiva você a ler, mas você pode vir aqui até o Palácio 9 de Julho conhecer a nossa biblioteca, que fica aqui no 3º andar, funciona das 10 da manhã até as 18 horas. Você pode pegar um livro emprestado, a Carol vai doar os livros dela para a gente aqui, para que a gente possa conhecer melhor os livros, as obras dela. E você pode conhecer também esses livros de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 18 horas. E aí traz um documento original com foto e um comprovante de endereço. Muito obrigada, Carol. Obrigada a você. É importantíssimo assim, essa troca conosco e a gente entender um pouco mais como funciona a cabeça e o processo de uma romancista. Muito obrigada a você, foi um prazer. Adorei estar aqui. Obrigada, você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.